Amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre um instrumento que nós criamos, que na verdade é fruto da experiência prática. Quando a gente buscava os investidores, ou seja, quando a gente ia trazer o investidor para dentro do projeto, via de regra eu precisava de alguns investidores, não um único investidor. E esse tempo, esse lapso de tempo que a gente tinha entre buscar um investidor até conseguir o último que eu precisava, às vezes era um tempo longo. E ele podia ocasionar, por exemplo, desistências ou eventualmente aquele cara que de alguma forma num oba-oba diz que vai e depois não vai. Então, o que nós fizemos na verdade? Nós criamos um instrumento que é um instrumento de parceria para a construção do empreendimento. O que é esse instrumento de parceria? Ele é um instrumento que antecede a criação da empresa. Ele antecede a criação da SPE. Porém, qual é a finalidade dele? É você já ditar regras para aquele que pretende ser seu sócio, de que ele será um sócio. De que ele vai constituir junto com você uma empresa. Por que é importante a gente falar sobre esse instrumento? Porque aquele que quer investir, aquele que quer empreender, aquele que quer obter lucro na transação, via de regra, ele é denominado um empresário. Ele é um empresário por quê? Porque ele, via de regra, ele participa direto ou indiretamente de uma empresa. Por que a gente está falando isso aqui? Porque muita gente compra e vende unidades, ou seja, apartamentos, maquiando a incorporação, maquiando a lei de incorporação. E esse modelo que nós criamos aqui não se trata, em hipótese alguma, de maquiagem. Você vai deixar claro para o seu investidor que ele é o seu sócio. Ele não é adquirente de unidade. Ele está obtendo lucro nessa unidade porque ele é sócio, porque ele está empreendendo junto com você. Então, quando a gente pensou nesse instrumento, com algumas finalidades. Primeiro, para que aquela pessoa que vem até você com o intuito de ser um investidor, entenda os riscos disso. Entenda que o lucro que ele almeja também vem acompanhado de obrigações. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um instrumento, que é um instrumento que antecede a SPE, justamente para que a gente dite regras. Essas regras são claras. A gente vai qualificar as partes, vai dizer, ó, tá aqui, eu sou o empreendedor que visualizei e vislumbrei construir esse prédio nesse lugar. E você é o meu investidor. Você vai comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas, você é quem vai aportar o dinheiro na sociedade. Junto comigo ou junto com uma eventual incorporação, não quer dizer que um modelo iniba o outro. Ou seja, um modelo, ele pode ser misto, esse modelo. Porém, você tem que trazer para essa pessoa quais são as regras. E muitas das coisas vêm da experiência prática. Vêm do que a gente já encontrou em outras empresas que nós montamos nesse sentido. Por exemplo, você vai ter que dizer aqui para a pessoa de que forma clara e precisa ele vai ter que aportar o capital dele. Por que você tem que dizer isso para ele previamente? Ele tem que se planejar. Se você disser, você vai ter que aportar o capital em 24 vezes, ou em 12 vezes, ou em 30 vezes, o cara tem que saber que no vencimento tal ele tem que ter esse dinheiro, porque senão a empresa para. Então, ele já vai amarrar com você no primeiro momento um compromisso. Um compromisso de no momento em que ele for chamado para aportar o capital, ele tem que ter. Além disso, você tem que prever a seguinte situação. Você imagina que você pode levar semanas, até meses, para conseguir formar um time para entrar nesse jogo. Um time de investidores. E aquela pessoa que se comprometeu com você primeiro tem que estar disposta a esperar o tempo de você arrumar o último. Sob pena de, eventualmente, dizer o seguinte, eu quero desistir porque você demorou muito. Ah, tá bom, mas você sabia que eu ia demorar muito. Você sabendo que eu ia demorar muito,
A sua penalidade pela desistência pode ser, por exemplo, a perda de um eventual sinal. Eu não recomendo, obviamente, que haja uma captação de dinheiro, de recursos, sem estar com o empreendimento totalmente fechado. Mas é importante que você capte algum recurso inicial, justamente para que aquela pessoa que aportou o recurso entenda que se ela for embora, ela corre risco. Além disso, é importante que você coloque, obviamente, um prazo para esse contrato, tá? Para que você consiga aí concretizar esse contrato lá na frente numa SPE. Então, você vai ter um contrato individual com essa pessoa aqui, que lá na frente virará um contrato coletivo. Um contrato entre você e seus investidores, via de regra. Então, o que acontece? Esse prazo tem que ser um prazo determinado, porque senão também, se você não conseguir, num tempo determinado, angariar esses investidores, você tem que devolver o recurso daquele que aportou no começo. Além disso, é importante, e isso a gente sempre coloca, isso sim é a experiência prática desse contrato, é o que a gente chama de termo de ciência. Aquela pessoa que está entrando tem que saber qual é o risco de ser empresário. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Você imagina que você tem lá um funcionário público que seja proibido de participar de sociedade. Esse funcionário público tem que saber que ele não pode participar dessa sociedade, ou seja, ele não pode fazer parte do projeto. Ele não pode dizer depois, mas eu não sabia. Então a gente já coloca isso no termo de ciência. Vou dar um outro exemplo para você. Você imagina que existe um funcionário de uma empresa privada, que recolhe INSS, FGTS, e lá na frente ele se torna meu sócio, ou sócio daqui da sociedade da SPE que nós criamos para erguer o empreendimento. Se ele for demitido do emprego dele, ele não pode levantar fundo de garantia, nem seguro-desemprego, por conta que ele é empresário. Ele faz parte da empresa aqui. Eu dei esses dois exemplos para vocês, mas tem outros exemplos que vocês vão encontrar no contrato de situações em que as pessoas têm que ter ciência. Mas o principal de tudo isso é você dizer para o seu investidor: você é meu sócio, você não é adquirente de unidade. Você dizendo isso para ele, tá clara a relação. Ele não pode dizer lá depois: nossa, amigo, o senhor me vendeu um apartamento. Eu falei: não te vendi apartamento, você era meu sócio. Mas eu vou lá no Código de Defesa do Consumidor. Amigo, você não é consumidor, você é meu sócio. É para isso que a gente faz essa carta, para isso que a gente faz este contrato, para mostrar para a pessoa que ela é sócia. Tá bom? Gente, então, obrigado aí para vocês de novo pela atenção. Até logo.